Vamos hoje prosseguir na temática que iniciamos na semana passada, Motivação, Vontade e Autoconsciência, do livro Depressão e Obsessão. Tá chegando o som aí atrás? Tá, né? Vamos ver aqui um texto para introdução, extraído do livro Fonte Viva, capítulo 113. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade. Então vamos fazer aqui alguns apontamentos desse texto que Emmanuel nos traz para servir de introdução ao nosso estudo dessa noite. E Emmanuel aqui começa chamando-nos a atenção de uma forma bem veemente, quando ele diz o seguinte: é imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. E ele diz isso de uma forma bem taxativa e genérica, e ele está se dirigindo sobretudo para nós espíritas. E por quê? Porque ele se direciona para o nosso espírito. O nosso espírito, ele é o caminheiro de diversas jornadas reencarnatórias, aonde, distanciado das leis de Deus e focado apenas na busca da satisfação de instintos e necessidades primárias, ele criou uma série de dificuldades e de sofrimentos que turvaram a sua visão dos reais objetivos da vida e da própria realidade existencial que ele é chamado a trabalhar. Nisso, nós embotamos a nossa maneira de ver, de observar, de julgar e interpretar acontecimentos e fatos relacionados nessa nossa caminhada evolutiva. Resultado: adquirimos uma certa maneira infeliz, que aqui Emmanuel chama de maliciosa, de observar os acontecimentos e as ocorrências da nossa vida. Na atual experiência encarnatória, facilmente, dando prosseguimento aos hábitos e condicionamentos do passado doentio, nós vemos, enxergamos de maneira distorcida as pessoas, os fatos e os acontecimentos que nos ocorrem. É essa visão que Emmanuel aqui chama, de forma veemente, de que é imprescindível procurar o melhor e superar a malícia que nos é própria na maneira de ver e enxergar a vida. É a isso que ele se refere. Interessante também quando ele diz o seguinte: a fim de que não sejamos ludibriados, enganados pela maneira distorcida de observar a vida, que aliás é isso que acontece com a maioria das pessoas. Inclusive, ligado ao tema que nós estamos estudando do livro Depressão e Obsessão, é o resultado mais veemente da epidemia depressiva que a humanidade toda vive, originada por uma maneira de observar a vida do ponto de vista materialista, aonde se choca com mortes, injustiças e desequilíbrios transmitidos de forma muito forte e veemente pela mídia, pelos meios de comunicação das redes sociais atualmente, e que faz com que a maioria das pessoas, cultivando uma visão distorcida da vida, se tornem contrárias aos propósitos da sua existência.
e abram os campos para a revolta e para os desequilíbrios na área da obsessão e da depressão. Mas continuemos. Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, convictos de que assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece, se desfarão. Vamos entender aqui esse outro ponto. A proposta de resolução definida que Emmanuel nos dá para que nós superemos a visão distorcida e deixemos de ser ludibriados pela malícia que nos é própria, só é estabelecida de fato quando nós nos dedicamos ao trabalho de renovação íntima, vivenciando os postulados do Evangelho do Cristo. É por isso que ele diz assim: consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou. Esse é o único modo de resolvermos o nosso passado delituoso e as nossas visões distorcidas. Continuando, ele diz: convictos, quer dizer, tendo certeza absoluta de que agindo assim, nós resolveremos nossa questão de visão distorcida. E concluindo esse trecho que nós extraímos do capítulo 113, ele diz um fato muito interessante e que também estará sendo trabalhado no nosso estudo de hoje. Ele diz o seguinte: espontaneamente restituindo-nos a felicidade. É porque o distanciamento da harmonia com as leis divinas, a realização dos importantes e verdadeiros objetivos da nossa vida, levaram-nos a trilhos e caminhos aonde o alicerce está no desequilíbrio, na doença e na infelicidade. Ao realinharmos-nos com as leis divinas, aí sim nós estaremos entrando no campo da restituição da felicidade, sinônimo de plenitude espiritual e de bem-estar íntimo, por estar vivenciando a harmonia com as leis de Deus. É a isso que ele se refere quando diz restituindo-nos a felicidade. Poderemos assim concluir essas observações dizendo o seguinte: os níveis de infelicidade, de intranquilidade pessoal que atualmente percebemos em nós, só tem uma causa: o afastamento das leis de Deus. E é para isso que a doutrina espírita veio restituir a essência do Evangelho do Cristo, para nos possibilitar o retorno natural e espontâneo à harmonia com essas leis. Então vamos agora entrar no tema motivação, vontade e autoconsciência. Para desenvolvermos a força de vontade e exercitarmos o poder de mudar a nossa vida, é necessário desenvolver a fé convicta, resultado da confiança em nós mesmos, em Deus e na vida. Virtudes que nos impelem a acreditar em nossa capacidade de mudar para melhor. Está na página 126, nós estamos próximos a concluir esse livro, Obsessão e Depressão. É um livro que tem, no total, 160 páginas. E vejam só, analisando aqui esse texto: para desenvolvermos a força de vontade e exercitarmos o poder de mudar a nossa vida, é necessário desenvolver a fé convicta, resultado da confiança em nós mesmos, em Deus e na vida. Ora, para que nós estabeleçamos as bases seguras da fé convicta, que se estabelece na confiança espontânea e íntegra em Deus e na vida,
é necessário adquirirmos o conhecimento da revelação das leis de Deus, o conhecimento da realidade espiritual em que estamos inseridos, saber exatamente como é que no mundo de provas e de expiações, cheio de contrastes, acidentes, mortes e absurdos, as leis de Deus imperam e definem os caminhos ideais para o progresso, a evolução e a felicidade do homem e de nós mesmos. Para que no meio de um conjunto de situações agressivas e desbaratadas, a gente mantenha um nível profundo de confiança em Deus, é preciso conhecer muito bem como é que essas leis funcionam. E aqui, como sempre, nós incentivamos a leitura cuidadosa das obras da série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, que dão um prosseguimento lógico e aprofundado do Livro dos Espíritos, que é a obra básica do Espiritismo, porque ali, nas situações e nas histórias que André Luiz narra, que nós vamos percebendo como é que as leis de Deus funcionam, estão atuantes, e de que mesmo embaixo de tantas situações conflitivas da experiência humana, por trás de tudo funcionam e imperam essas leis, direcionando o melhor para as criaturas. É muito importante isso. Então, voltando aqui ainda o texto, diz o seguinte: virtudes que nos impelem a acreditar em nossa capacidade de mudar para melhor. Vejam, a grande dificuldade que as pessoas envolvidas, sobretudo nos processos depressivos, têm para acionar sua vontade e mudar a situação em que se encontram, dependendo do nível de aprofundamento do processo depressivo. Parece que tem alguém batendo lá na porta. Talvez seja nada. É necessário, como o texto aqui bem o coloca, acreditar em nossa capacidade de mudar para melhor. Mas isso só se torna possível se nós estivermos estruturando as bases de convicção do funcionamento dessas leis. É por isso que, através da terapia convencional e médica, simplesmente não se consegue a superação exitosa dos processos depressivos, porque utilizando da terapia que apenas atinge a esfera orgânica na reharmonização do equilíbrio dos hormônios, mas sem tratar as aberturas indispensáveis em termos espirituais, o êxito do tratamento sempre deixa a desejar. E se consegue amenizar o problema, mas não se consegue curar. Porque a cura em essência, como é tratada nessa obra Depressão e Obsessão, tem que partir das mudanças íntimas do espírito. É preciso que a pessoa perceba o objetivo espiritual maior da sua vida e da sua experiência encarnatória. Se ela não perceber isso, ela não consegue mover essa vontade de forma segura e persistente para melhorar e sair do processo. Então podemos dizer sem qualquer sombra de dúvida, a eficácia do tratamento médico só vai se dar com alinhamento ao tratamento espiritual, onde a pessoa começa a fazer uma mudança íntima e profunda da forma de encarar a vida. Vamos aqui para mais um slide. Toda mudança necessita da força, mas é preciso que ela seja utilizada de forma inteligente e transformada em esforço competente.
Por isso, o segundo atributo da vontade, a competência, é o exercício da inteligência, tanto cognitiva quanto emocional, adquirindo-se a sabedoria para bem direcionar a força. Vamos aqui fazer alguns apontamentos para compreendermos melhor esse texto. Quando aqui diz que o segundo atributo da vontade, a competência, é o exercício da inteligência, tanto cognitiva quanto emocional, se refere ao seguinte aspecto: a inteligência na sua esfera cognitiva é aquele lado que abrange o conhecimento, o entendimento sobre o problema, sobre a situação em que se encontra. Já o lado da inteligência emocional é aquele onde a pessoa, tendo aprendido a importância do cultivo de emoções equilibradas, começa a fazer todo um trabalho de vigilância, de observação e de vontade de mudar, de transformar as emoções que sinalizam para os processos da infelicidade, do sofrimento, dos conflitos e que atinge a sua saúde espiritual. Então, quando aqui diz sobre o exercício da inteligência tanto cognitiva, que é, primeiro, o conhecimento porque é importante fazer o esforço de mudança, de observação espiritual da vida e de mudança da sua esfera emocional, que é a inteligência emocional, que vai dar-nos a sabedoria para bem direcionar a força no processo da mudança nossa. Vamos tentar aqui ainda entender isso de um modo mais prático. Nós somos chamados nesse trabalho de, tanto pelo lado profilático, de não abrirmos portas a processos depressivos, quanto pelo lado terapêutico, de tratar a depressão, que, como nós aqui já aprendemos, ela tem vários níveis de aprofundamento. Por exemplo, uma depressão moderada, onde ainda não haja necessidade do uso de medicamentos, o trabalho espiritual que a pessoa faça, como aqui é colocado, pode significar a solução ideal. Se for já uma depressão média, onde haverá necessidade do uso de medicamentos, continua indispensável o trabalho de mudança interior, de trabalho na esfera do conhecimento e da emoção para a pessoa. Então, vejamos bem, esse processo de mudança, no qual é necessário o uso da força da vontade, a pessoa tem que estar sendo amparada pelos dois lados. Ela tem que ter um amparo de saber porquê e o amparo de envolver-se emotivamente em querer mudar. Juntando esses dois aspectos, a pessoa estará na linha de trabalhar exitosamente a saída dos processos depressivos. Continuando, meditação, reflexão, vigilância, oração, leituras edificantes de obras que nos auxiliam no autoconhecimento são instrumentos fundamentais para facilitar o processo de transformação. Então, aqui outra vez, porque eu lembro que nós já andamos comentando esses aspectos no tratamento da depressão, mas aqui eles são outra vez recorridos pela sua importância, que é esse conjunto onde entra a meditação, a reflexão, a vigilância e as leituras edificantes. Tudo isso junto nos ajuda no
autoconhecimento, em perceber as características em que precisamos melhorar, retificar, mudar, de forma a que, pelo uso, exemplo aqui citado como primeiro ponto, a meditação, a gente saiba adquirir a capacidade de separar pensamentos, sentimentos e ideias que nos chegam à mente e que não são provenientes do nosso espírito. E saiba discriminá-los, distingui-los e colocar em termos de direcionamento e domínio a nossa vontade. Mais adiante aqui é colocado, são instrumentos fundamentais. Ora, sem esses instrumentos, a gente não consegue resolver o problema. E a gente pode aqui imaginar, por exemplo, quantas pessoas tratam-se com psiquiatras bem orientados na utilização de medicamentos que vão combater a depressão, mas não vão curá-la. Vão estar no processo de dependência, aonde a retirada de qualquer medicamento significa retorno a crises, com possibilidades inclusive de um suicídio. E a gente sabe que é muita gente que se encontra assim. Porque se deparar com as necessidades de mudança interior, como é bem colocado pela doutrina espírita, e sobretudo nesse estudo de depressão e obsessão, muitos não têm acesso. E o resultado é que ficam realmente dependentes por tempo ilimitado da terapêutica médica, na qual muitas vezes conseguem atenuar os efeitos, mas não conseguem nem o ideal da cura e muito menos a superação da dependência dos medicamentos. Com a associação das duas terapias, a medicamentosa e a espiritual, abre-se a possibilidade de cura completa. E vejam só, isso não é só no caso da depressão. Isso é no caso de doenças graves na área mental, como esquizofrenia, como diversos tipos de paranoias, que muitas vezes exigem um tratamento psiquiátrico, medicamentoso, mas se não tiver a ajuda do tratamento espiritual, semelhante ao que mesmo ocorre com a depressão, não há cura. Há uma dependência por tempo ilimitado, porque são doenças que se originaram no espírito, e para ser curado tem que se levar em conta o tratamento espiritual. Nesse aspecto, o tipo de inteligência que deve ser mais desenvolvido é o emocional, que é resultado do exercício do auto-amor, próximo atributo da ação da vontade. O auto-amor direcionará adequadamente a força e a inteligência, criando poder inteligente e amoroso. Vamos fazer aqui as observações indispensáveis para uma compreensão melhor. Nesse aspecto do tratamento da depressão, o tipo de inteligência que deve ser mais desenvolvido é o emocional, que é resultado do exercício do auto-amor. Vamos entender como é isso aqui. A inteligência emocional, ela se dá sobretudo quando a pessoa começa primeiramente pelo conhecimento e o apoderamento de como trabalhar a mudança de hábitos, de condicionamentos, aonde a presença de emoções negativas estabeleceram raízes e precisam ser mudadas, a pessoa começa a utilizar a inteligência emocional dela.
Então há muitas pessoas, e sabemos que não são poucas, que acham que as características de temperamento e de emoção que elas têm, nasceram com elas, vão continuar com elas e elas vão morrer com elas. Aquela história de Gabriela: eu nasci assim, sou mesmo assim, vai morrer assim. Então, essa síndrome de achar que as características de temperamento e de emoção são propriedades que a pessoa não pode mudar em si, a gente poderia designar isso de burrice emocional, contrário ao uso da inteligência emocional, aonde a partir do conhecimento cognitivo e da sensibilização ao uso da força da vontade para mudar, a pessoa começa a mudar hábitos, padrões de pensamento e de sentimento, alterando consequentemente as emoções. Então, o tipo de inteligência que deve ser mais desenvolvida é a emocional, que é o resultado do exercício do auto-amor. E aqui é que está o grande problema, né? Porque a questão do auto-amor, que não pode ser confundido com egoísmo, com o chamado amor próprio, que seja exaltação do ego, não pode ser confundido com isso. Esse auto-amor, ele só é possível, dizemos isso com absoluta convicção, ele só é possível ser trabalhado de forma eficaz no mundo de provas e expiações, como é a Terra, se nós tivermos o apoderamento máximo do conhecimento e da realidade da vida espiritual, de entender como é que essa vida aqui na Terra funciona, mesmo em cima de coisas tão desbaratadas e conflitivas, para aí exercer, a partir dessa compreensão, um trabalho de equilíbrio e de harmonia com as leis de Deus, que é o verdadeiro caminho para o auto-amor. Porque esse auto-amor, cuja base é imprescindível o autorrespeito, a autoestima, o autoconhecimento, ele só alcança um nível exitoso com a contextualização espiritual da nossa vida, pelo menos em termos de estabilidade e de qualidade. Sobretudo porque emergem na criatura humana, ainda acentuando aqui um comentário, emerge dentro de qualquer um de nós os estados emocionais conflitivos das nossas passadas reencarnações, e que emergem muitas vezes nas experiências oníricas e psicológicas que vivenciamos no dia a dia. As experiências oníricas que eu me refiro, àquelas que vêm quando nós estamos dormindo, pelos sonhos, onde muitas vezes a gente tem, pelas experiências do sono do corpo, uma retroalimentação de emoções e conflitos do passado, problematizando a nossa experiência existencial atual. Então é muito difícil vivenciar um painel de personalidades que não morreram, que estão dentro de nós e que são inferiores às possibilidades que nós temos na atual encarnação, e preservar uma linha de auto-amor e de autoestima. É preciso estar trabalhando as bases espirituais profundamente em nossa vida. E concluindo essa explicação, ainda tem um fator mais importante: e querer trabalhar esse auto-amor. Porque ao longo de diversas experiências encarnatórias, nós nos habituamos ao autossofrimento, à autoflagelação, à autopunição. Isso está muito arraigado no psiquismo da criatura humana. Nós somos hábeis em nos autoafligir.
e intensificar problemas e dificuldades que a gente tem no dia a dia. E a origem disso é o passado delituoso nosso que não se apagou. Sobretudo quando a gente já usufrui o conhecimento da doutrina espírita de uma forma mais intensificada. Porque usufruir, vamos dizer assim, um conhecimento básico da doutrina espírita e ainda dá campo a vários conflitos a nível de mente e de emoção, não é para a gente ter dúvida nenhuma que a gente anda se auto-sabotando, criando situações aonde impede que a gente esteja na experiência encarnatória atual, vivendo um nível de qualidade existencial, pessoal, elevada, de certa plenitude e felicidade. Tem um livro dessa série Espiritizar, que se chama assim, Eu, Espírito Imortal, que é de Afro Stefanini. Nesse livro, Eu, Espírito Imortal, leva muito em conta esse aspecto de que, quando de fato nós conseguimos trabalhar adequadamente a espiritualização que é proposta pela doutrina espírita, a gente passa a um nível de contextualização na atual encarnação, aonde a consciência de ser espiritual e imortal está presente. E a gente sabe que é muito comum não estar. E a gente lidar e querer resolver as coisas no dia a dia como corpos destinados a morrer, e não como espíritos imortais numa experiência física. O mais habitual em nós é, ao longo do dia a dia, vivenciarmos a nossa experiência de encarnação atual como corpos destinados à sepultura. Como, aliás, a grande maioria da humanidade materialista vivem. Só que isso não teria cabimento para nós espíritas. E isso ocorre devido a esses subprodutos não resolvidos do nosso passado e que dificultam muito o trabalho do auto-amor. Continuemos. Auto-amor é o exercício da melhor escolha. O porquê de realizar esforços de mudança. O amor a si mesmo é necessário para fortalecer a ação da vontade ainda mais, pois somente ele é que lhe dá a direção adequada. Então, para que a gente faça esforços de mudança, é preciso estarmos desenvolvendo o auto-amor. Porque senão vai ocorrer, como se passa normalmente com muitas pessoas, aqueles tipos de argumentos. Eu queria muito mudar, mas é muito difícil. Eu só queria superar essa minha impaciência, mas é tão difícil. Então, esse tipo de argumento, ele é bem caracterizador da falta de auto-amor. Aonde a pessoa sabe o que é o comportamento e a atitude ideal para ela e ela não faz. Não faz porque não há uma força de vontade suficiente, proveniente de um trabalho de auto-amor com ela mesma. Então, o amor a si mesmo é necessário para fortalecer a ação da vontade. Então, se estivermos relativamente conscientes da busca de trabalhar esse auto-amor, percebendo situações, temperamentos ou emoções que a gente precisa mudar, a gente vai ter uma atitude bem diferente do tipo: preciso mudar isso e vou conseguir. E diariamente eu estarei atento a conseguir essa mudança, que eu sei que é o melhor para mim. Quando a gente trabalha esse nível de compromisso e de definição,
a gente está se associando ao alto amor. É essa a questão. Aqueles que se acomodam em uma vida mais ou menos, certamente não estão dispostos a fazer exercícios de alto amor para se esforçarem, motivando-se por aproximação, para utilizar a força de vontade e a inteligência. Quem se auto-ama quer o melhor para si e se esforça para consegui-lo. Então, aqueles que se acomodam em uma vida mais ou menos, e aqui nós somos chamados a atenção para refletir se não estamos nos colocando assim, de ter uma vida mais ou menos, aonde certos estados de plenitude e de bem-estar íntimo que poderíamos estar usufruindo, ainda não conseguimos por acomodação ou desânimo nosso, mesmo sabendo as diretrizes e as metas de como conseguir isso. Motivando-se por aproximação para utilizar a força de vontade e a inteligência. Quem se auto-ama quer o melhor para si e se esforça por consegui-lo. Aqui eu encerro a observação desse slide pelo seguinte aspecto. É sempre importante fazermos reflexões e, sobretudo, em torno desse trabalho do alto amor. Assim, no dia a dia, nós se autoanalisarmos e refletirmos sobre, poxa, será que realmente eu tenho trabalhado a qualidade do meu alto amor? Como é que eu me sinto em relação a isso? Qual é o esforço que eu tenho feito em relação a isso? A gente sabe, lembrando aqui de uma forma bem sintética, que o alto amor, entre outras características, significará a conscientização de que o meu bem-estar, a minha plenitude íntima, não depende de pessoas, circunstâncias, nem acontecimentos. É um estado no qual eu trabalho a minha identidade maior, que é com as leis divinas, tenho consciência de que essas leis querem o melhor para mim e estou fazendo os esforços necessários para a vivência dessa plenitude agora. Não é quando desencarnar, não é quando arranjar um trabalho melhor, não é quando mudar a situação da vida pessoal, é agora. Sem autofingimentos, sem autossabotagens e percebendo que o momento existencial que nós temos no dia de hoje tem tudo para que a gente trabalhe o máximo, o alto amor, de forma plena e realizadora. É assim que é colocado. Continuemos. O alto amor estará reforçando em nós a paciência, a perseverança e a necessidade do esforço continuado, nos auxiliando a desenvolver o poder amoroso que transforma a nossa vida em uma vida melhor. Então, ainda continuando aqui na questão do alto amor, por ser tão importante, é lembrado esses aspectos bem básicos. Estará reforçando em nós a paciência, a perseverança, a necessidade de esforço continuado, nos auxiliando a desenvolver o poder amoroso que transforma a nossa vida em uma vida melhor. Então, a trilha de aperfeiçoamento, de melhoramento em relação ao alto amor é constante. Diariamente nós somos chamados a estar analisando e atentando o melhor que podemos fazer em relação a ele. É claro
indispensável, temos a consciência que a gente vive num mundo onde as pessoas, sem o perceberem, se autodetestam, trabalham em si o autossofrimento, a autopunição. Isso está íncito no mundo materialista, no qual a maioria da humanidade está imerso. Então, a forma de agir, de se comportar e de viver a vida da maioria das pessoas é um processo de autodesamor, desvinculado e afastado das leis de Deus e dos objetivos maiores da encarnação. Nós é que, através da doutrina espírita, estamos sendo chamados a abrir os olhos, a trabalhar o despertamento espiritual em nós, para vivenciar o alto amor, que é sempre bom lembrarmos, diferente do amor próprio, quando é sinônimo de egoísmo e de prioridade a conquistas materiais ou situações transitórias, aonde a maioria das pessoas se auto-enganam e dificultam mais ainda o trabalho do alto amor com elas. Agora nós entramos em outro aspecto que a obra trabalha em relação a essa temática que hoje nós estamos do livro Depressão e Obsessão. Busca da felicidade. É o quarto atributo da ação da vontade. É o que proporciona sentido para a vida humana. É o resultado dos 3 atributos anteriores. Os atributos anteriores que a gente aqui já andou falando sobre eles são força de vontade, competência e auto-amor. Muitos dizem querer a felicidade, mas querem ganhá-la como uma graça divina e não como uma conquista, fruto de seus próprios esforços. Vamos fazer aqui algumas observações. Esse é o penúltimo slide que nós iremos abordar hoje. Então, nós aprendemos como base da realidade do mundo espiritual o fator de que a aproximação máxima nossa da harmonia com as leis de Deus significa melhor qualificação de felicidade real. Felicidade que é sinônimo de plenitude, de completude íntima e não de momentos de alegria. Aqui é bom nós situarmos que a proposta de felicidade colocada é aquela aonde a pessoa pode estar doente e preserva o seu nível de felicidade íntima. A pessoa pode estar enfrentando dificuldades sérias na área material, mas aquilo não abala ela interiormente. Ela preserva o seu nível interior de completude. É essa felicidade. E essa felicidade, ela não vem de graça. Ela vem pelo esforço de auto-amor, de autoconhecimento, de esforço de harmonia com as leis divinas. É isso que aqui é chamado a atenção. Muitos dizem querer a felicidade, mas querem ganhá-la como uma graça divina e não como uma conquista fruto de seus próprios esforços, o que é impossível, porque ela só virá através de grandes altos esforços. Vamos aqui para o último slide de hoje. A felicidade é o estado de plenitude que podemos almejar. Portanto, quando uma pessoa se esforça para melhorar um pensamento, um sentimento ou um comportamento negativo, está em realidade trabalhando para obter a felicidade que almeja. Veja como é simples o entendimento dessa proposta de felicidade que nos é apresentada aqui na superação
dos processos depressivos e obsessivos. É o estado de plenitude que podemos almejar, e quando uma pessoa se esforça para melhorar um pensamento, um sentimento, um comportamento, ela está trabalhando para obter a felicidade que almeja. Veja, é a felicidade que naturalmente vai sendo delineada à custa do nosso esforço de melhoria pessoal, espiritual, emocional. Se nós nos percebemos diariamente nesse trabalho constante de melhoramento, nós estamos dentro da diretriz e das bases reais para a felicidade proposta pela espiritualidade. E é claro que ela representa, não só em termos profiláticos, como de tratamento às situações de depressão e de obsessão, o alvo maior, a meta que, de fato, quando ela é percebida da forma que a doutrina espírita apresenta, a pessoa tem dentro de si a imersão de todo um conjunto de energias para conquistar e ter êxito nessa proposta. Porque, vejam, primeiro, não depende de facilidades materiais. Não depende da solução de problemas externos da pessoa, em relação à família, trabalho, situação financeira, nada. Tem a ver com o trabalho interior que a pessoa faça com ela mesma. Ora, isso qualquer um pode fazer, desde que queira. Mas esse assunto nós estaremos concluindo na próxima semana, se Deus quiser. Lembrando aí que o próximo estudo que nós iremos ser aqui no Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles, será às 16h. Vamos então para a prece de encerramento. Roseli, tu pode fazer a prece por nós?